E aí, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio do Pod Copas. Hoje nós vamos falar sobre beleza e empreendedorismo. Nós estamos aqui com duas talentosíssimas empreendedoras. Referência. Exatamente. Bruna Carvalho, maquiadora e cabeleireira Jai. Sejam muito bem-vindas. E aí? Sejam bem-vindas, meninas. Nervosas? Pouquinho, né? Primeira vez? Primeiro podcast. Primeira vez. Pode Bom, Copas, né? Pode Copas, Copas. isso. Pra gente começar, meio clichê, mas vamos começar, importante pro público saber. Começar com a Jai. Me conta um pouco da tua história, Jai, e aí depois você passa a bola pra Bruna. Se apresentem um pouco pro público conhecer vocês. Vamos lá, então. Me chamo Jaine, né? Tenho 30 aninhos. Tenho uma filha Maia, sou casada. Minha trajetória aqui com o mundo da beleza começou muito novinha, né? Com 13 anos. Foi quando eu tive os primeiros contatos. Bem nova. Muito nova, né? Mas foi com uma tia minha, né? Morava no interior de Santa Catarina e ela me deu essa oportunidade. Que na época, né? Jamais imaginava que seria o meu trabalho, né? O meu Pra orgulho. tua vida, pra né? minha vida. E hoje estamos aqui, né? Há 4 anos morando em Belém. E há 1 ano com o Jai Concept por aqui. E esse ano eu me juntei com a Bruninha, né, minha parceira. Vou deixar ela se apresentar pra vocês. Bom, eu sou a Bruna, tenho 26 anos. Nova! Também sou mãe do Davi. Nós temos filhos praticamente na mesma idade. Eu comecei também muito nova, com 14 anos, no salão da minha mãe. Comecei primeiro ajudando ela, e aí eu acabei me direcionando para maquiagem e penteado, que é a área que eu gosto. E hoje em dia nos juntamos, né? Inicialmente atendia a domicílio, no calor da emoção do atendimento a domicílio, mas para que a gente pudesse trazer uma experiência mais premium, né, para os nossos clientes, né? Teve essa oportunidade de colaboração no Salão da Jai e estamos aqui. É isso. Sim, parece esse menino aqui, ele começou com 15 anos a empreender. Ele tem 10 anos de empreendedorismo. Exatamente. Eu tenho o quê? Só uns 2 anos? Por aí. Aí, Comecei 2 anos. também, eu gostava muito de desenhar, né? Desenhava, eu lembro até uma vez meu avô falou, por que tu não vira desenhista? Mas tudo começou com edição de vídeo, né? Mas me gerou uma curiosidade aqui, que eu não sei se eu já perguntei pessoalmente, ou deixei pra perguntar aqui no podcast. Como foi vocês se conhecerem? Porque assim, É verdade, antes de uma curiosidade vocês, bem grande. contarem, hoje em dia eu estudo a Jai Concept, né? Sim. No Parque Office. Sim. E eu já tive pessoas antes da Gabi que andaram comigo que eu conheci em faculdade, conheci em cursos, enfim. Mas e vocês? Porque você não era aqui de Belém, né? Então, acho que eu vou começar, e se a Bruna quiser completar. Na verdade, como eu morava em Santa Catarina, eu me mudei para Belém, mas eu mantive o meu salão que eu tinha lá no sul, né, na cidade de Videira. E aí, logo que eu vim para cá, eu mantive o meu negócio lá. E quando eu me mudei, eu resolvi começar a trabalhar em outra área. Como a minha formação acadêmica é ciências contábeis, né? Você é contadora. Eu sou contadora, doida. E eu sou Eu amo arquiteta. É que nem eu. E eu sou professora de português. Tem nada sempre a assim, ver. né? Aleatório. Ele é Eu o único comecei que a se formou em fazer design maquiagem pra pagar a faculdade de arquitetura, né? E se formou, Paguei, mas tô pagou, E aí, e- continuou. Aí tu viu que dá Essas dinheiro também, maquiagem. Mas enfim, e aí eu me mudei pra cá, então eu fui administrar uma clínica de estética, né? Que era da família do meu marido, hoje ela já não existe mais. Porque também, como é que eu ia me inserir aqui em Belém, sem saber, assim, como funcionava a área, a concorrência, vou alugar um espaço, enfim, eu tava muito na dúvida do que iria acontecer, até porque sair do sul, vir pro norte é uma mudança significativa. Não Com sabia certeza. como seria a minha Muito adaptação. grande. Outro lado do Brasil, né? Mas aí Outra eu cultura. engravidei, logo que eu cheguei aqui, com Caramba. 6 meses de Belém, engravidei. Então, a gente mora no mesmo condomínio, né? E talvez a maternidade aí que meio que nos uniu. Porque aí, quando eu engravidei, a Maia começou a ficar um pouquinho maiorzinha, eu resolvi voltar pra minha área, né? Que é cabelos, né? Eu sou apaixonada por isso.
E aí eu comecei a divulgar no condomínio, que eu atendia a domicílio na época, que estava, né, com o projeto do estúdio aqui no office, mas até não chegar móveis, a reforma, eu fui atendendo a domicílio. E a Bruninha, sempre muito receptiva, falou: olha, amiga, eu sou maquiadora, se precisar de qualquer coisa eu tô aqui, né, vamos ser parceiras e tal. E a gente começou uma amizade aí, né, Bru, eu diria. Uhum. Lembro que quando eu vi, ela postou no nosso grupinho de mães, né, sobre a inauguração. Aí eu falei, meu Deus, será que eu mando mensagem? A gente olha assim, meu Deus, será que ela é metida? Será que ela fala com a gente? Um negócio de mulher que a gente nunca sabe se chegou ou não, se ela vai gostar de mim. Aí eu falei, bom, não, a gente já tem, né? E aí, por incrível que pareça, não, porque ela realmente é um amor, né? Mas ela foi super receptiva. Oi, Bru, prazer, com certeza. Eu vi que o segmento dela era cabelo e penteados, né? E o meu, como já é maquiagem, acabou que virou um complemento, Casou, né? Não seria uma concorrência, uma disputa, né? Não, assim, a Bruna também faz penteados, né? Também é a área dela, mas assim, quem me conhece há alguns anos, quem trabalhou comigo sabe que eu assim, quero que todo mundo cresça junto, né? Sim. E importante. o salão, à medida que for crescendo, tu vai ter que ter todo mundo trabalhando junto, né? A sim. falar a mesma língua. E É. sozinha, a gente não é ninguém, né? A gente precisa de equipe, de tudo, enfim. Juntos E aí- a gente vai mais longe. Enquanto certeza. cliente também, a gente sabe que é muito mais fácil você encontrar os dois serviços em um lugar só do que você fazer Esse- cabelo em um, maquiagem em outro, né? Verdade. Isso vai pra todas as áreas, como a gente mesmo, né? Sim. Tem Sim. empresa por aí que ela faz a questão do marketing, mas a outra mas não faz a gravação, por exemplo. Uhum. Tem empresa que é uma produtora, mas não faz a questão de postagens ou tráfego pago, Sim. enfim. E foi a mesma coisa comigo com o Andrei. Eu sou do audiovisual, eu gravo e tiro foto, né? E ele é da parte do design de marketing, a gente pegou, se juntou e complementou os serviços. Mas Foi a por mesma que coisa. É. E parece que a gente consegue abarcar mais uma gama enorme de serviços, né? Possibilidades, né? É. Então, Aí, é bem bom. quando eu abri o estúdio, foi em maio do ano passado. Então já faz um Um ano e ano e alguns alguma coisa, meses, né? um ano e meio quase. A minha ideia, como eu tava com a minha filha pequena, era realmente começar de uma forma mais tranquila, um espaço pequeno, né? Não ter, digamos, um salão na rua, portas abertas, justamente por questão de Segurança. segurança, né? Também não estava mais no interior de Santa Catarina, né? E também eu sempre, hoje, né, eu prezo muito pela minha família. Então, eu ter essa liberdade, né, de hora marcada e tudo mais. E assim, a demanda começou a aumentar. A Bruna vinha já atender algumas clientes minhas, maquiagens. E assim, no fundo, acho que ela pensava, eu pensava, mas a gente nunca tinha sentado pra conversar. Bruna, bora trabalhar comigo, né? E aí... Era mais um terceirizado ali, uma parceria. Isso. E aí, a gente sempre foi muito parecida, assim, sabe? De abraçar a causa, correr atrás, fazer o negócio acontecer, né? E aí juntou o útil ao agradável. E aí, esse ano, a Bruninha veio começar a atender aqui comigo. Isso. Nós começamos sendo clientes uma das outras, né? Legal. Ela ia se maquiar lá no quartinho de casa. E aí ela começou a falar, Bruna, vamos, como é que eu falava? Vamos valorizar esse serviço, vamos criar uma experiência melhor para o cliente. Então o Importante. convite partiu da Jai. É porque o que acontece? A gente sabe que a gente precisa melhorar, só que eu, enquanto profissional, eu sempre ou trabalhei no salão da minha mãe, ou eu me dividi entre estudante, mãe e maquiadora. Então, para mim, eu queria muito ter uma oportunidade, mas eu tinha muito medo e também nunca tive a visão de mercado que a Jaine tem, por exemplo. Ela já comandou o salão, é referência, né, no local de que ela veio. Então, eu não sabia por onde começar, né? Então, eu tinha vontade, mas não tinha experiência. E a Jaine já tinha a vontade e a experiência para me ajudar nesse momento, né? Era incrível como a história dela é muito parecida eu com já a ia gente. falar. Meu Deus, é muito Porque parecido. como o Andrei já tem mais experiência, já estava mais tempo no empreendedorismo, a gente tem a mesma idade, mas ele começou bem novo. Quando a gente se juntou, ele que teve que me ensinar muitas coisas. E também teve muitas coisas que eu precisei ensinar para ele, porque pelo fato de ele já estar há muito tempo, ele tinha muitos vícios, muitas coisas que estavam atrapalhando. Sim. Então foi um bom complemento, porque algumas coisas ele me ensinava e outras eu ia lá e ensinava para ele.
E era a mesma coisa, ele tinha experiência, eu tinha força de vontade e bora. É engraçado que foi também bem parecido, porque a Bruna começou prestando um serviço, né? Talvez um terceirizado. A Gabi é a Sim, mesma coisa. A Gabi foi. começou. Eu falei, Gabi, eu não tenho tempo de ir lá com o cliente, tirar foto e vídeo. Vai tu. Né? E foi assim que começou. E era uma relação mais. Eu percebi que vocês. Ela era terceirizada, mas tinha uma relação mais especial contigo, né? Sim. Foi a mesma coisa. Eu acho que é muito conexão hoje em dia também, Isso, né? Porque tu não importante. vai trazer pra dentro do teu negócio uma pessoa que não se conecta à tua essência, aos teus Sim. valores, né? Acho que isso é fundamental para o negócio, porque em Importante. algum momento vai barrar, vai dar errado, né? Mas se é uma pessoa que caminha junto assim, cara, E a claro, nossa realidade também, né? É, A gente sim. costuma falar que existe uma profissão antes de ser mãe e depois de ser mãe. Ainda tem esse ponto Então que eu não faço existem nem... as limitações, os nossos BOzinhos. Ainda tem esse ponto que é muito importante, né? Os filhos de vocês cresceram juntos, são amigos, como é? A gente tenta, mas na fase de 2, 3 anos já é meio complicado. são bebês ainda. Sim. São bebês ainda. Disfarça pra vocês que vocês... não, tá certo. Mas uma coisa que, cara, tá muito curioso aqui pra mim. Como é que você foi da contabilidade pro cabelo, tipo, decidir, Cara, é bem... e você da arquitetura pra maquiagem, porque não liga. Quer começar, Bruno? Pode começar. A história é longa, né? Pode, Vamos fica lá. à vontade, o tempo é seu. Então, assim, com 13 anos, né, eu vim do interior, uma cidade de 5 mil habitantes. Arroio 30 é o nome da cidade. Meu pai e minha mãe moram lá até hoje. É uma cidade, assim, do coração. Mas, assim, a oportunidade era pequena, né? Poucas opções aí de trabalho. E, assim, uma família simples, humilde, né? A minha família. E eu sabia que se eu não corresse atrás, eu não ia conseguir as coisas. E é engraçado, eu acho que quem tem esse sangue empreendedor é desde cedo, né? Isso. Então eu comecei a trabalhar com uma tia minha que tem um salão até hoje lá também, a Tinês. Inclusive sou muito grata, tia. Olha aí, ó. Eu sempre falo com muito orgulho, assim, porque ela foi o pontapé de tudo isso, né? E sempre me incentivou muito. E aí comecei a trabalhar com a minha tia, mas o meu sonho era ser mais, ir para uma cidade maior, ir para um salão maior e crescer mais. E aí, quando eu tinha 14, 15 anos, tinha um salão numa cidade vizinha de Videira, que era Netivá. Existe até hoje, inclusive, esse salão. E tava abrindo uma vaga para auxiliar de cabeleireiro. E eu falei, eu vou. Eu só avisei meu pai, marquei uma entrevista e não tinha falado isso pra minha tia, coitada. Ela não sabia. E eu fiz essa entrevista e, enfim, me aprovaram lá. Então eu mudei pra Videira, abandonei minha tia. Ela ficou chateada? Como foi? Ficou assim, mas é família, né? Ela falou, não, vai, segue teu desejo, né? Na época eu já tinha 14, 15 anos. E eu fui Nova. morar sozinha numa cidade vizinha, né? Caraca. Sem, assim, enfim. Aí fiquei um tempo lá, foi quase na época da faculdade, né? E assim, eu nunca imaginava que ter um salão, ser cabeleireira, fosse realmente a minha profissão. Eu falei, não, eu preciso estudar, né? Vou estudar alguma coisa. Aí, na época, surgiu a contabilidade, porque não tinha um desejo específico por algo, né? Na época, a Videira lá, contabilidade, direito, eram cursos, assim, que estavam em alta. Eu vou fazer contabilidade. E eu falo assim, nada acontece por acaso, né? Quando eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar de segunda a sexta-feira na área contábil. E no sábado eu permaneci em salão, porque era o meu extra, digamos assim, né? Eu trabalhava como auxiliar fiscal em contabilidade e no sábado no salão quis comprar meu carro, enfim, na época corri atrás e falei, não posso abandonar o salão. E eu fui criando uma clientela lá em Videira. Até que surgiu a oportunidade de fazer uma sociedade em um salão lá. Isso eu tava no final da faculdade de 5 anos. Acho que faltava 1 ano e meio, assim, Você pra tinha mim quantos acabar. anos? 20 anos, 21 anos. Acho que é Caramba, por aí. bem nova. Era bem nova. Mas eu sempre tive uma maturidade, assim, nesse sentido. Claro que nem perto de hoje, né? Mas, assim, pra época, ok. E aí, todo esse tempo que eu fiz a faculdade, eu trabalhei na área administrativa, na área fiscal, na área contábil. E quando eu falo que nada é por acaso, tudo isso me deu, digamos assim, suporte, né? Uma experiência, uma vivência para abrir o meu próprio negócio. Então, na época que eu fiz essa sociedade com 2 cabeleireiros, eu fui para trabalhar na gestão do salão e, assim, atender esporadicamente as clientes, né? Só que não foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu me joguei de cabeça, assim,
E comecei a atender e cada vez ganhar mais clientes, o salão começar a crescer. Eu sempre também foquei muito na educação, né? Acho que qualquer área, né? Precisa ter uma educação muito forte, um conhecimento muito forte. E eu comecei Senão fica estagnado, né? comecei a incentivar os colaboradores a também fazer cursos, a crescer na área. E assim, isso foi tornando o salão referência lá. Em resumo, eu acho que foi isso. Então, foi muito gradativo, assim. Sempre o cabelo fez parte da minha rotina, da minha vida. Mas eu nunca achei que realmente fosse a minha profissão. Depois que eu me formei, eu acabei voltando para o salão. E aí eu vi um leque de possibilidades, né? Eu cresci muito profissionalmente, como pessoa. Descobri um novo mundo, digamos assim. Pode né? se dedicar totalmente pro salão, né? Porque agora já não tinha mais a faculdade. Exato. E aí, vou deixar a Bru continuar, porque senão eu não vou parar de falar. Tem muita história aí. A gente vai voltar aí, a gente vai voltar. Eu acho que a nossa história também se assemelha muito em relação a isso. Eu também sou de uma família bem simples. A minha mãe tinha um salão de beleza. Meu pai também trabalhava, mas a maior fonte de renda era minha mãe. Então acaba que um corta um papel, outro ajuda a lavar o cabelo. E eu sempre gostei muito, né? Quando eu era criança eu fazia balé, eu adorava me arrumar, me pintar. As minhas tias falavam que eu sempre tinha facilidade de fazer as tranças nas primas. E sempre gostei muito. E aí no ensino médio eu fiz uma escola técnica. E aí tinha uns cursos ali que eu não me identificava com nenhum, mas eu acabei indo em design de interiores. Minha irmã fazia, meu irmão também. Eu falei, vou, não tenho nada, vou lá. E aí me formei. Nessa que eu me formei, eu fazia um estágio, né, pra formação. Eu lembro que esse estágio, na época, ele era para nível superior. E eu era a única que tinha 17 anos e já estagiava lá numa escola, enquanto todo mundo estava na faculdade. E aí eu meio que acabei indo no rumo de quem já estava lá, né? Falei, ou eu paro por aqui, faço outro curso e deixo de estagiar, ou eu coloco uma profissão em que eu consiga continuar aqui no estágio e continuar aprendendo, né? E aí eu passei em arquitetura. Eu lembro que eu sempre tive uma vontade de fazer uma faculdade particular por conta do histórico, né? Das federais daqui, infelizmente. E aí a minha mãe falou, minha filha, eu não tenho condição. Seus irmãos fazem federal, então ou é pública ou não é. Eu falei, se eu tentar, né? Ou não, eu já tenho. Essa é a minha frase de vida, ou não, eu já tenho. E aí foi quando eu passei, e aí eu pensava, né? Eu ganho tanto no estágio e eu preciso maquiar tantas pessoas para que eu consiga pagar a minha faculdade. Olha a mente no 12 aí. Eu lembro que na época eu tinha que fazer, tipo, R$400 em maquiagem por mês, e isso pra mim era muito suado, mas eu conseguia. Aí eu estagiava de segunda a sexta, e de sexta a domingo eu maquiava. E isso a faculdade inteira, praticamente, né? E aí foi quando veio pandemia, no último ano, em que tudo fechou, né? Em que, inclusive, eu também engravidei. E muitas pessoas também engravidaram, né? Então, eu acabei fazendo muitas produções para gravidinhas. E foi quando antigamente, a maquiagem ela era um extra. Eu tinha muito medo de perder o estágio, porque para mim era o meu dinheiro fixo. Se eu não tivesse estágio, eu não conseguiria estudar. E aí, quando veio a pandemia, que não tinha o que fazer, né? Foi que eu comecei a realmente viver da maquiagem. E a maquiagem, ela deu um boom, assim, na minha vida. E era realmente o que eu gostava, né? Eu amo a arquitetura, né? Eu até brinco que antigamente eu mandava rebocar paredes e depois eu rebocava caras, né? Eu adorava. Mas eu, de fato, quando eu me formei, eu falei, eu não consigo fazer o que eu não amo, de fato, que era maquiagem. Você que fez o projeto de arquitetura da Jai Concept? A gente ainda não se conhecia. Eu não sabia que era tá. Porque eu, de fato, eu nunca, depois que eu me formei, eu não trabalhei na área, né? O meu noivo ele é arquiteto, então de vez em quando eu sou estagiária dele, mas... Até hoje. O que eu gosto de estagiar, assim, eu ajudo ele, mas o que eu gosto mesmo de fazer é produzir pessoas, é estar ali na vida delas e fazer a diferença com o que a gente gosta, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Sim. E são dois pontos muito, muito interessantes, porque já é concept, bora falar aqui de salão, né? É incrível como a história de vocês é parecida com a nossa. Já é concept era o teu sonho, imagino. Sim. A AIS era o meu sonho. Tá entendendo onde eu quero chegar? Sim. A Gabi largou o sonho dela. O sonho dela era Gabiscos, né? Eu tenho uma empresa chamada Gabiscos. Foi com CNPJ e tudo. Tem CNPJ e foi onde eu comecei no audiovisual. Na verdade, eu comecei fazendo doces. Eu comecei a empreender fazendo doces, aí depois fui pro audiovisual. É uma história muito parecida com a da Jai. E aí, como foi pra ti? Porque eu não sei se tu tinha um sonho de empreender, assim, por conta própria, já que você tinha, na verdade, a vontade, não tinha a experiência.
Como foi se juntar e viver o sonho da Jai? Na verdade, eu costumo dizer que Deus ele foi perfeito até no momento da gente se conhecer. Porque nós que somos autônomos, a gente precisa do cliente, Sim. bem como o cliente precisa da gente, né? E eu amo trabalhar na minha área. Mas para quem atende a domicílio, existe uma gama de desafios diários. Seja o fator trânsito, porque às vezes a gente atrasa, a gente acaba comprometendo o nosso horário. O fator espaço, porque às vezes você chega numa casa que, exemplo, não é climatizada ou não tem a iluminação ideal. Então isso acaba comprometendo o seu serviço também. E vai juntando tudo isso, eu já estava chegando a um nível de estresse e ansiedade por querer oferecer o melhor para o cliente, mas a estrutura em si ela não era favorável. Na minha casa, eu tinha até um quarto confortável, né? Ele era climatizadinho, tinha uma cama que os meus clientes adoravam. Mas o que acontece? Às vezes eu estava atendendo uma noiva e aí ela saía do quarto de hóspedes, o meu noivo estava descendo com um balde de pipoca e o meu filho, entendeu? Então acaba que a gente misturava muito as coisas e para que eu tivesse uma estabilidade profissional sem alcançar níveis de ansiedade e de estresse no trabalho, para chegar ao nível de eu não querer mais trabalhar com isso, a gente precisava focar em algo que fosse bom para todo mundo. Então, em oferecer uma estrutura de qualidade para o cliente, que ele merece, né? Querendo ou não, o nosso serviço hoje, eu costumo dizer que ele é uma necessidade, mas ele é um luxo. A pessoa, ela investe naquilo para viver o sonho dela. Então, a gente vai estar ali eternizado nas fotos, nos vídeos. A gente precisa oferecer o melhor para eles. E a gente precisa estar feliz, né? A gente precisa estar confortável, a gente precisa estar bem refrigerado, a gente precisa estar alimentado. Então, para que viesse ter um equilíbrio entre todas essas áreas, eu precisava de algo. Eu não sabia o que era. E aí, quando a Jai veio falar comigo, perguntou se eu queria fazer parte do salão dela, né, com o meu serviço, parece que foi uma resposta de oração. Minha filha, é isso que você quer? Tome a Jaine, entendeu? E eu lembro que quando a gente conversou, eu tinha ido até a minha mãe mora no Sul também. Eu tinha ido passar as férias lá com ela. Eu tava, assim, com níveis de ansiedade que já estavam palpáveis, sabe? Com alergias e tal, em decorrência do estresse mesmo. E a minha mãe falou, filha, eu passei por isso. A minha mãe, ela era 90% da nossa renda. Então, eu mal via a minha mãe, entendeu? Ela trabalhava, assim, às vezes 16, 17 horas. Ela dormia e já acordava para atender outra cliente. Ela falou, não é vida. Isso não é vida. Se você tem a oportunidade de estar com alguém que é, assim, que é realmente uma pessoa grande na sua área, que pode te oferecer uma qualidade de serviço e que você pode crescer com ela, cresça. Minha mãe, ela tem até um pingo de ciúme, né? Que de vez em quando ela posta, ai, a Jaine que corta teu cabelo agora. Ela é da área também? Ela tinha um salão de beleza, né? Ah, tá. Só que hoje ela já ama a Jaine, porque é aquela coisa, né? A gente quer que os nossos clientes estejam bem satisfeitos, mas que não precise valer a nossa saúde mental, né? Que não precise valer a nossa sanidade mental, né? Então, foi realmente uma resposta de oração, a nossa amizade e parceria. É incrível como é muito parecido. Mas, porque, assim, quando o Andrei me chamou, é a primeira vez que eu vou falar isso na frente de uma câmera. Ai, meu Deus. Eu não estava bem. Foi início desse ano, eu não estava bem psicologicamente também. Tava ao ponto de que eu tava desistindo da Gabiscos porque era só eu. Então, se eu não tivesse ali, o serviço parava. E eu tava num momento psicológico que eu não tinha forças pra trabalhar. E eu já prestava serviço pro Andrei e ele já tinha rumores de que ele queria que eu fosse sócia dele. Já tinha plantado uma sementinha. Porque ele já tinha falado que ele tava procurando uma sócia porque o trabalho tava pesado. Só que ele não queria que fosse qualquer pessoa do lado dele por conta do histórico que ele teve. E quando foi em janeiro, a gente tava planejando fazer a sociedade em julho. Quando foi em janeiro, ele falou, eu quero fazer uma reunião contigo. A gente fazia reunião mensal, todos os meses a gente tava fazendo reunião. Aí nesse mês, ele fez 2 reuniões. Era uma por mês. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa de errado? Aí chegou lá, ele me ofereceu a sociedade. Aí realmente foi uma resposta de oração, porque o Andrei veio e me puxou. Porque tinha uma pessoa ali comigo, do meu lado, pra me ajudar a me reerguer, a continuar caminhando. Então, eu digo que realmente foi uma resposta de oração, porque naquele momento eu precisava de alguém do meu lado para que eu não desistisse. E é muito parecido. E como foi essa questão da criação da Jai Concept? Porque assim, querendo ou não, você já tinha, né, uma boa estabilidade lá no Sul.
Pois é. E eu sei como é. Trabalhei em órgão público já. Trabalhei em órgão público, trabalhei em gráfica, trabalhei em agência. E largar tudo, é como a gente fala, largar o certo pelo duvidoso é de não deixar dormir, é de ter a ansiedade, né? Eu sempre brinco, né, que se a Jade hoje, né, tivesse essa ideia de, não, tu vai embora lá pra Belém do Pará, eu acho que eu não conseguiria. Mas assim, como que aconteceu tudo, assim? Quando eu fiz a sociedade com os outros 2 cabeleireiros, que era a Suzy e o João, eram 2 cabeleireiros mais velhos, né, mais de 20, 30 anos de profissão, só que eles não tinham o básico para qualquer empresa, a gestão, né? Então, eu já entrei aí no calo da maior parte das empresas. Vou cuidar da gestão do negócio. E aí, claro, você mudar a mentalidade das pessoas que já têm manias, né? Esses anos de experiência é muito complicado. Por ironia do destino, né? O João acabou falecendo no meio do caminho. Eita. E a Suzy já estava querendo se aposentar. Então, o João faleceu num período, acho que uns 2 anos depois, a Suzy se aposentou. Aí eu comprei a parte dela. E aí, nessa hora, eu me vi, de fato, sozinha. Porque até então, por mais que eu cuidasse da gestão, eu tinha um braço direito, um braço esquerdo que estavam aí junto comigo, né? Caminhando no mesmo sonho. Mas, enfim, nesse período, eu vi que ia conseguir realmente colocar a cara da Jai Concept, né? Do Jai Concept. E aí eu consegui, mudei o nome, na época era Duo Cabeleireiros, tanto que não era nem trio, era duo, porque eu queria estar, digamos assim, offline, né? Abaixo dos panos. Isso, ali. eu queria Bastidores, realmente né? a gestão, mas como não adianta, a gente nasce com esse dom, né, de produzir, de atender o público, de mexer com a autoestima das clientes, eu tinha uma clientela grande, daí falei, meu Deus, por que eu tô me escondendo, né? Eu sou a cara do salão. Aí mudamos o nome para Jai Concept e na época eu refiz boa parte da equipe. E aí, né, quando eu me joguei de cabeça nesse mundo, eu falei, não, eu preciso ser a melhor cabeleireira, não só uma cabeleireira. Aí eu comecei a me espelhar em pessoas, né, o que essas pessoas fizeram para se tornar referência naquela área. Aí eu comecei a fazer muito curso, que aí eu conheci a Keune. Sim, A sim. Keune que foi me abrindo portas. Eu tinha, então, a experiência de gestão, já tinha uma experiência com atendimento a cliente, fazia cabelo, mas não entendia muitos processos, né? Eu não tinha, então, o conhecimento técnico. Aí eu comecei a fazer cursos da Keune. Comecei a conhecer vários técnicos e cabeleireiros, assim, fodas, né? Desculpe a palavra. Não, fica à vontade, fica à Mas vontade. assim, que eu fui me espelhando. Eu falei, não, eu preciso primeiro ter um conhecimento amplo na área. E assim, o sucesso vai ser a consequência, né? Me dedicar em trabalhar direitinho, trabalhar de forma correta, tentar entregar o melhor que eu podia, né? Fazendo cursos. E eu fui motivando toda a minha equipe com isso também, né? Porque eu tava lá junto com eles todos os dias, né? E levava eles junto comigo para fazer cursos. E assim, o salão na época tinha uns 3, 4 salões de referências na cidade e eu sempre falava, meu sonho é ser referência como esses salões, que estão há mais de 20 anos no mercado. E foi investindo em cursos, né, em capacitação na equipe e num espaço aconchegante, não era o mais chique da cidade, não, mas eu oferecia os melhores serviços com os melhores produtos. Então, isso foi acontecendo gradativamente. As pessoas foram reconhecendo, né, as clientes vinham lá, gostavam do serviço, voltavam, indicavam. Então, em questão de 3, 4 anos, o Jai Concept virou referência entre os 3 melhores salões da cidade. Legal. Na época, eu tinha 24 anos, Não faz 25 muito tempo. anos. Não 5 faz a 6 muito anos tempo. atrás, né? Então, eu tô em Belém há 4 anos. Então, veio a pandemia, que deu uma estagnada. Acho que isso que balançou a cabeça de todo mundo, Sim. né? O salão tava no auge nessa época. E aí eu também tinha saído de um relacionamento. Aí eu reencontrei o Greg, que mora aqui, o Gregory, né, meu marido. E aí começou esse desejo, né, essa vontade de me mudar pra cá. Pós-pandemia, né, tava todo mundo meio baratinado. Recomeçando, né? Recomeçando, você começa a colocar meio que... Será que isso vale a pena? Será que não vale a pena? Mas enfim, o negócio lá tava voando, né? E eu resolvi arriscar. Falei, bora. Eu sou uma pessoa assim, do mundo, eu falo assim. Não tenho medo de recomeçar, de começar do zero de novo. Aí eu vim pra cá. Como eu falei, eu mantive por um período o salão lá no sul, com a minha equipe, né?
E aí, quando a minha filha nasceu, eu vi que eu não ia dar mais conta, né? Como é que eu vou acompanhar um negócio distante, né? Pra mim conseguir chegar lá, são 6 horas de voo e mais 5 horas de carro. Então, com uma bebê pequena, como é que eu vou fazer isso? Então, tu veio pra cá, pra Belém, mas o salão continuou. Continuou. Assim, eu sempre valorizei muito a equipe. Sempre instiguei eles a se fazerem os profissionais, que é o que eu falo pra Bruna também. Tu não pode depender do salão, né, do Jai Concept para ser uma profissional. Você é a profissional que trabalha no Jai Concept. Você é a principal, não o salão. Né? Inclusive, ela está me moendo, está me lapidando. Em qualquer lugar. Eu sei como é isso. Quando tu tem essa consciência, em qualquer lugar que tu vai, tu vai ter trabalho, tu não vai passar fome, porque é você, é o teu nome. E também quando eu, como negócio, dou essa oportunidade, a pessoa não vai querer sair daí. Porque ela está sendo valorizada pelo trabalho dela, não só pelo negócio. Sim, uma mão lava a outra, né? Isso. Sempre nesse sentido. E aí eu resolvi vender o salão lá. Aí eu ofereci para minha equipe lá, que eu tinha acho que 7 colaboradores e mais alguns terceirizados de final de semana, maquiador, enfim. Falei, ó, pessoal, eu resolvi vender. Vou oferecer para vocês, vou dar uma semaninha aí para vocês pensarem. Caso vocês não queiram comprar, eu vou oferecer para terceiros, pessoas de fora que já tinham me procurado na época. Mas no mesmo dia, uma das funcionárias me chamou, falei, já eu quero. Fiz o meu preço, assinamos contrato e assim, foi muito rápido, né? Doeu no meu coração. Com certeza, mas porque, já era uma assim, história, né? Eu batalhei muito para chegar lá. Mas, por outro lado, eu já tinha largado lá. E se também eu mantivesse daquela forma, talvez não ia se acabar, né? Porque, querendo ou não, tem que ter uma pessoa por trás de tudo, né? Ela tem que estar presente, ela tem que estar ali junto, né? Se a empresa não tá com o dono de olho, não vai. Ninguém vai cuidar do teu negócio como você mesmo, Exatamente. né? E aí, o Jai Concept lá virou New Concept. Estão lá até hoje, né? Eu fui casar mês passado, retrasado. Eles que me arrumaram lá no meu casamento. Legal, tu casou pra lá. Casei pra lá. Entendi. Que legal. Porque a nossa família é de lá, né? Tanto a minha quanto a do Gregory. E aí, aqui em Belém, eu falei, não, eu tenho consciência de uma gestão, né? Se eu der o passo maior que a perna, eu sei que não é fácil. Eu sei que é lindo, é deslumbrante, tem um espaço grande, maravilhoso, mas não adianta, né? Eu preciso de equipe para estar num espaço grande. E hoje, né, vocês como donos de negócio sabem que o maior calcanhar, né, o maior calo aí do negócio são as pessoas. Então tem que ter uma equipe bem treinada, principalmente para prestar serviços. E aí encontrei a Bruna, nós temos outras colaboradoras terceirizadas que vêm para o salão também, mas eu tô aumentando a equipe conforme a demanda, né? Conforme tá aumentando, a gente vai crescendo devagarzinho, né? Dando um passinho do tamanho da perna. Ano que vem ou no outro, quem sabe a gente vai para um espaço maior. Pretendo Sonhos, continuar né? aqui pelo Augusto Montenegro. Adoraria, né? Pertinho de casa. Uma boa localização também. Inclusive o office, eu acho que esse nosso prédio, ele é muito seguro, né? Do lado Sim. do shopping. Uhum. Mas aí tem que achar um espaço maior, né? Que consiga... Já viu as salas duplas que tem aqui? Pois é, eles emendam 2 salas aí. Pois É legal isso. Isso que eu ia te falar. Tem outras salas maiores. E assim, então ficou uma franquia lá no sul. Não, da aí Jai. eu vendi e eles mudaram o nome. Eu, digamos assim, vendi a estrutura, né? Ah, entendi. E o nome, né? Porque, assim, ficou no mesmo ponto e a mesma equipe. Eu só tirei realmente a marca. Teu nome já... O nome porque o daí vincula muito a mim. o concept né? continuou, né? Aí ficou, a nova proprietária colocou New Concept. E eles estão lá super bem, graças a Deus, até hoje, assim. Então, que continuaram... Eu falo assim, continuaram o meu legado lá, né? Claro que cada um com as suas experiências, né? Uma nova gestão, um novo modo, mas eu fico feliz que conseguiram dar continuidade, né? Graças a Deus. E agora estamos aí, nessa missão aqui em Belém. E aí, nessa questão de curso, é porque eu ainda tô muito abismado que você é contador e você Isso mexeu, né? mexeu porque eu não fazia ideia disso. Até hoje, de vez em quando ele fala, olha, a Gabi é professora de português, não sei o quê. Aí de vez em quando ele pede, ai, vê esse texto aqui pra Como é que mim. escreve? Aí o André, pelo amor de Deus, para com isso. Não, esses dias da semana agora que passou, eu fui pesquisar uma palavra, não lembro o que eu tava pesquisando, que eu tava escrevendo, e era tanta coisa que lá na ASA eu escrevo também muito.
Aí eu tava escrevendo. Uma hora minha cabeça deu tilt numa palavra, eu não lembro qual era a palavra. Aí eu fui no Google pesquisar, né? O pai dos burros. Eu só escrevi a palavra lá, não lembro qual era a palavra, uma palavra simples. Aí a Gabi foi lá do meu lado. E por que tu tá pesquisando sobre isso? Eu falei, não, era só pra eu lembrar como é que escrevia essa palavra. Tu lembra qual era a palavra? Eu não lembro qual era, mas eu lembro da situação. Acontece realmente. comigo também. A mente deu tão tilt. Mas nessa questão de especialização, qual que é a especialidade de vocês? A maior que tu fala, aqui eu domino, aqui não. Eu sou a top. Olha, 90% das minhas clientes, apesar de ser uma palavra clichê, eu costumo dizer que eu sou especialista em peles reais. Eu sou totalmente contra qualquer alteração, edição e alteração para conseguir clientes pelas redes sociais. Então, eu posto muito as minhas clientes que possuem poros dilatados e penugens e marquinhas de espinha, marquinhas de vida, costumo dizer. E eu gosto muito da naturalidade da maquiagem. Eu entendo que a maquiagem ela tá aqui para valorizar o que você já tem de bonito. Então, eu até brinco com as minhas clientes. Se você quiser que eu te transforme em travesti, o meu nome é Pronta. Mas eu gosto de valorizar o que você já tem de bonito, entendeu? Então, no meu Instagram, nas nossas mídias, vocês vão ver que existe naturalidade. Existem pessoas reais. E muitas das clientes que sentam na minha cadeira falam, Bruna, eu fechei contigo porque eu me identifiquei com as tuas clientes. Eu não sou uma pessoa perfeita, que muitas vezes, até pra tentar engajar mais, muitas pessoas tentam fazer isso, mas eu tento mostrar que a gente pode ser, nós podemos ser bonitas com o que a gente tem, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu sei que eu tenho um testão e um bochechão. Eu não vou reduzir isso pra parecer ser mais bonita, eu posso valorizar o que eu tenho de bonito. E eu tento passar isso pras minhas clientes. Então, eu sou especialista em pele real e naturalidade. Sem fazer rebocão, sem fazer a cirurgia plástica. Claro, se você pedir, eu faço, viu? Mas eu realmente gosto de valorizar o que você já tem de bonito. E é o que a maioria das minhas clientes falam. Graças a Deus, elas identificam a minha assinatura como naturalidade. Eu acho isso muito importante, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de muita maquiagem. Eu passo, assim, pra poder esconder uma olheira ou ficar melhor, porque eu sempre falo que eu sem maquiagem eu fico com cara pálida. Pelo fato de ser loira e tal. Eu acho isso muito importante. De vez em quando eu me maquio, aí eu fico, régua, faz muito tempo que eu não passo uma maquiagem profissional. Aí eu falo, olha, pode exagerar à vontade, faz o que tu quiser pra eu matar a saudade. Mas tem vezes que realmente o que a gente mais quer é só valorizar o que a gente tem. Eu acho isso muito importante. Eu não gosto muito de alteração e tudo mais. Um caso até que aconteceu, minha mãe é maquiadora também. É mesmo, que legal. Apesar de que ela atua mais na questão da educação, né? Ela trabalha no Senac, né? Então ela trabalha nessa parte de educação, mas ela também é maquiadora. Ano passado a gente fez um serviço para um cliente, onde eu falei, mãe, eu preciso que você maqueie a Gabi. A Gabi foi lá na casa dela, ela maquiou, aí a cliente furou. A Gabi ficou linda, a cliente furou. Aí a cliente remarcou, eu falei, mãe, aquela maquiagem ali não serviu de nada. Porque não usamos, né, a imagem que a gente ia usar. Não, Andrei, nesse dia eu vou estar dando um curso. Não consigo. Aí eu falei pra Gabi, olha, não dá, te maquei aí porque ela não pode. Aí a Gabi se maquiou. Aí quando ela foi ao encontro da cliente, a cliente fez ela sentar. Vem cá que eu vou te maquiar. Cara, eu fiquei horrível. Chateada. Não é chateada. Ela pegou, deixa eu te maquiar. Gente, vocês não tem noção. A Bruna ia ficar triste vendo o que ela fez. Eu não podia falar nada porque era cliente. Cara, eu me senti uma boneca sendo maquiada e no final... Sabe aquelas bonecas que a criança pinta? Sei. Foi a mesma coisa. Eu senti minha boca borrada, minha sombra mal feita. A gente foi horrível. Eu falei, o que uma maquiagem faz? Eu tinha passado uma maquiagem toda natural, porque eu não tinha conseguido a maquiagem profissional. Aí ela vem, deixa eu te ajeitar. Piorou, cara. Eu tenho até raiva de lembrar disso, porque eu tava mandando mensagem pro André na mesma hora que ela tava maquiando. O André, tu nem sabe o que tá acontecendo. Aí ele, o que foi? Ela falou, ela tá me maquiando, não sei o quê. Aí eu mandei foto pra ele, ele falou, Aí ele começou a dar gargalhada. Aí ele falou, Gabi, desculpa, eu tô rindo com muito respeito. Igual um palhaço. Mas Gabi tá horrível, Gabi. Próxima vez já sabe, né? 805 Norte. Pronto. Acho que essa naturalidade que a gente costuma entregar, a gente até estabeleceu o nicho de noivas, por exemplo, né? Porque a gente vai falar sobre isso. No segmento de noivas, muitas querem realmente
mostrar pro noivo que é elas que estão ali, né? Muitas vezes sem mascarar ou transformar. E essa naturalidade a gente acaba, apesar da gente produzir para todos os eventos, né? A gente acaba criando mesmo um padrão mais para noivas, que é algo mais, como é que eu posso falar, singelo, algo que realmente valorize com naturalidade mesmo. E você, Jai? Qual é a sua especialidade? O que tu domina? O que você é top? Me diga. Várias. Várias coisas. Modesta. Parece o Andrei, a gente fala que... A gente pergunta, Andrei, o que tu não sabe fazer? Mano, e aí eles que falam, esse é o problema. Eu fico É o nosso Google ambulante, ele. Acho que se eu não sei, eu aprendo. Mas é assim mesmo. Então, assim, o mundo do cabelo, ele é bem amplo, né? Então, eu não faço maquiagem, eu faço realmente cabelos, né? Antigamente, eu acho que o cabeleireiro fazia de tudo um pouco, né? Alisamento, coloração, mecha, enfim. E hoje em dia, existe realmente segmentos mais especializados, né? Eu acho que eu vou só voltar um pouquinho, que talvez vai fazer mais sentido o que eu vou falar. Quando eu comecei nessa missão aí de fazer cursos, né? Com a Keune, comecei a conhecer profissionais que eram cabeleireiros e técnicos da marca, né? E me despertou o interesse em trabalhar com a educação, né? E aí eu fui perceber que para mim ser educadora eu preciso ter muito conhecimento, né? Sim. Então eu me especializei em várias áreas, principalmente na área de colorimetria. Que aí a gente vai entrar um pouquinho na parte de cor de cabelo, né? E mechas. E assim, eu nunca me esqueço de um curso específico que eu fiz, que eu comecei a aprender o que é uma estrela de Oswald, cores primárias, secundárias, voltei para a primeira série, né? Que hoje ainda isso é muito básico, né? Se um cabeleireiro não tem esse básico, vai acontecer algum problema aí no caminho. Em algum momento dá alguma M, né? E muitos não têm, né? Muitos não têm. E é isso que eu comecei a notar. Eu lembro que eu cheguei para essa minha tia Inês, que já tá na área aí há mais de 30 anos. Que foi quando você começou a trabalhar, né? Falei, tia, você sabia que o violeta neutraliza o dourado? Ela me olhou assim, o quê? Você aprende isso nos cursos? Eu falei, tia, sim, a gente pode fazer muita coisa. Aí eu lembro que a gente fazia modelos reais nos cursos, né? Tinha a Luana, que é uma das minhas mestres, né, educadoras. A gente pegou um cabelo preto, vermelho, fez a grosso modo, decapagem, né? A gente chama de SDK, para ficar menos, né, agressivo. E aí o cabelo abriu vermelho, laranjado, amarelo, parecia assim uma chama de fogo, né? E aí a gente conseguiu repigmentar todo o cabelo e transformar numa cor linda, né? Eu lembro que era um vermelho cereja na época. E, cara, eu saí daquele curso assim pensando, meu Deus, cara, a gente não sabe nada. Aí, como estudar cor é importante. Muito importante. Aí envolve muito cálculo, né? Por exemplo, assim... você que é dono do negócio, tu tem que saber economizar estoque, né? Porque às vezes o teu dinheiro vai no estoque. Tu compra cores lá aleatoriamente, mas eu posso criar cores, né? Então tudo isso tem fórmula, tem proporções. Lá no salão, quem vê o atendimento, tudo é na balança, tudo tem uma medida, tem tabela de rendimento, tabela de utilização. Então, é uma química ali. É uma loucura, gente. Primeira vez que a Jai mandou eu colocar 2 centímetros de uma tinta, eu fiquei... Que? 2 centímetros. Eu também tô. Exato, então essa é a parte da colorimetria, a parte palpável, né? A parte numérica. Aí tem a parte do visagismo também, você tem que compreender qual é o desejo aí da cliente, você aplicar na técnica, na prática. E claro, trabalhar a autoestima, né? A pessoa quer uma coisa, mas às vezes não combina com ela. Então, assim... Dá essa sugestão também, então, né? você não é só um colorista, né? Você é um visagista, é um colorista. E aí, então, a minha especialidade é essa. Cortes também, eu tenho formação pela Pivot Point e vários cursos mais técnicos, né? Pivot Point é uma academia com reconhecimento internacional. Então, se eu for para fora, eu tenho um reconhecimento desse título também, né? Mas, claro, nada adianta ter os certificados se a gente não coloca na prática, né? Então, cortes, colorimetria... E por último, a minha paixão master, assim, são os penteados, né? Eu sempre falo que se eu pudesse escolher um serviço no salão, seria penteados, porque é algo que eu faço realmente leve, sem pressão, é algo que eu gosto, que eu posso atender o dia inteiro penteados e eu chego assim em casa cansada, claro, mas com o ombro leve, tranquila, sabe? E isso eu consegui conquistar lá no Sul, né? Que quando eu comecei a me especializar na área de penteados, eu fiz vários cursos, vários.
E aí a gente tinha um espaço de noivas, né? Então, pra gente começar a conquistar esse público, a gente batia na porta lá da loja de vestido, fazia parceria com maquiador, com cerimonialista. A gente começou a divulgar o nosso trabalho, mas a gente começou a ter retorno quando as noivas vinham e gostavam do atendimento, do serviço e tudo mais. E isso a gente tá tentando trazer pra cá também, né? A Bruna tem essa especialidade em noivas. Eu tenho na área de penteado, né? Eu cheguei a produzir, eu nunca fiz conta, assim, mas com certeza mais de 50, 60 noivas, né? Na minha carreira ali dos últimos anos. E aqui em Belém a gente tá caminhando devagarzinho, né? Conquistando esse público, porque realmente é a nossa paixão, né? Que essa parte que você falou agora sobre todos esses cursos, todas essas especializações, o quanto é difícil, o quanto é numérico, né? Tem gente que pensa, por exemplo, vou pra fazer cabelo porque eu não vou precisar me preocupar com matemática, né? Não. Eu, por exemplo, eu sou muito apaixonado por matemática. Eu conto Também. um relato que eu achei muito engraçado. Tava a Gabi, eu e o Rodrigo, nosso gerente, a gente tava reunindo. Aí no mesmo momento eu tava fazendo conta na calculadora do meu celular, vendo outro cálculo na tela do computador e escrevendo o planejamento ao mesmo tempo. Ele parou a reunião e falou, Gabi, olha o que ele tá fazendo aqui. Tem TDAH, né? Duas contas ao mesmo tempo. Mas Três coisas. Eu sempre falo porque o Andrei é uma pessoa muito acelerada. Eu falo que ele funciona a 30 demandas por segundo. Mano, ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Enquanto tu tá fazendo uma, ele tá fazendo 10. Eu achei isso muito doido. E essa parte é muito importante porque as pessoas aqui em Belém, eu não sei como é o mercado lá no sul, né? Mas aqui em Belém é um mercado que tá um pouquinho inflado e talvez defasado porque as pessoas olham só preço. Elas não olham o valor, elas não olham o tanto de curso que a Jai fez para poder dar o resultado dela. Elas não olham o cuidado minucioso que tu tem com a naturalidade por causa do teu preço. E isso eu, enquanto profissional, até antes de conhecer a Jai, também não enxergava. Porque muitas vezes eu cheguei a baixar o meu preço muito para que eu conseguisse ter, sei lá, uma média de 70 a 80 clientes por mês. Isso sem conseguir respirar direito e sem lucrar quase nada. A gente sabe que, claro, a gente ama a nossa profissão, mas a gente precisa ter o nosso ganha-pão, né? O boleto tá aí. E a Jai só faltou me sacudir e falar, você está louca. Porque, de fato, se a gente for parar pra pensar, eu tenho... Fora os cursos, né? Os cursos a gente precisa se atualizar semestralmente. São muito caros. Nem todos são aqui em Belém, então às vezes a gente precisa viajar. Quando vem pra Belém é muito caro e a gente faz. Essa questão de colorimetria, por exemplo. Muita maquiadora não sabe o básico. Maquiar uma pele negra. Deixar uma cliente cinza, por exemplo. Cobrir uma olheira sem precisar colocar 5 quilos de base no rosto. E essa questão de colorimetria, graças a Deus, eu também estudo muito. Eu tenho a certificação e eu consigo fazer isso tranquilamente. Até nos cursos de automaquiagem também, eu ensino. E a cliente vê que é algo assim que é tão básico. E a gente investe. E muitas vezes o cliente ele não valoriza mesmo. Mas é porque também não tem noção, né? Eu acho que agora tá sendo o meu maior ensinamento. A Jai tem me ensinado a colocar o valor no meu serviço mesmo. E acima não ficar abaixando. Porque eu fico mais amiga. Eu não vou conseguir. É aquela dó de perder cliente, né? Eu falei, infelizmente, quando a gente muda o nosso estilo, a gente vai atrair outro estilo de cliente, né? Aí quer atender o público A, Exato. B, C. Eu quero que... né, eu atendi a cliente C. Eu quero partir pro cliente B e A. Tá, mas primeiro o que tu vai mudar para conseguir atingir esse público? Uma das formas é investindo em produtos melhores, né? E outra é qualificando o nosso atendimento, né? Exatamente. Então você tem que ter um diferencial também. Infelizmente, o mercado aqui em Belém, eu falo muito na questão de quando eu trabalhava em gráfica, né? Gráfica tem uma concorrência surreal. Porque o custo lá, geralmente que se faz em gráfica, o custo lá é X, o cara faz ZZZ. 3 vezes mais, entendeu? Aí o concorrente dele ele sabe disso. Sim. Porque faz igual. Né? Então todo mundo faz esse cálculo. Aí um vai diminuindo o preço, vai diminuindo, vai prostituindo a profissão. Porque ninguém vê o valor, ninguém vê o maquinário, ninguém vê os produtos, a qualificação. Isso é posicionamento mesmo, né? Eu, por exemplo, eu tô aqui em Belém atuando tem 10 anos. Em um ano em que a gente tá com a nossa amizade, eu consegui ver como realmente a gente consegue se valorizar. A Jai tá trabalhando aqui há 1 ano e ela conseguiu o que eu não consegui em 10 anos.
pra ter uma noção. Que é algo que agora eu tô aprendendo, graças a Deus e a Jai. Mas é realmente também posicionamento, porque é aquilo que você falou, se você prostitui o seu serviço, a demanda vai cair sempre, não adianta, né? Se você não valoriza, quem é que vai valorizar, né? Exatamente. Verdade. Exatamente. E esse ponto é algo importante pra, como eu disse, quem estiver vendo, entender que não é só um corte de Não. cabelo. É muito caro, pessoal. Não é só uma maquiagem, um rímel, enfim, não conheço. É muito investimento. Mais uma... Pode falar. Não, até a gente se reúne mensalmente pra discutir valores e tal. E assim, se você abrir custos, né? Cara, não é barato você pagar aluguel. Ah, o ar-condicionado deu um problema, tu tem que pagar a manutenção, né? Ah, tem que trocar o espelho do banheiro, tem que arrumar o gesso que deu problema. Então, assim, são custos que se você não coloca na ponta do lápis e não diluir no teu Isso. negócio, você não tem lucro, só tem prejuízo. É verdade. Ninguém trabalha pra ter prejuízo, né? E se você não fizer também, você não entrega a experiência que o cliente merece, né? Então é realmente uma via de mão dupla, né? Aquele E- cafezinho, a aguinha, a Com taça certeza, bonitinha. faz toda a diferença. Até falei pra ele duas coisas que eu queria falar. Primeiro, sobre colorimetria. Essa semana eu fui num salão. Aí aconteceu as duas situações, sobre colorimetria e sobre a questão da experiência. E foi até no dia que eu te perguntei sobre a unha. Sim. Eu não lembrava, porque, como eu te falei, eu achei que era que vocês ofereciam serviço X, mas tinham outros. Aí, o que aconteceu? Eu fui no salão, que eu sempre vou. Só que esse salão decaiu a qualidade de uma forma muito ruim. Eu tava lá, aí eu tava esperando minha vez. Aí eu vi duas pessoas pintando o cabelo de ruivo. E eu não entendo de muita coisa de ruivo, mas eu sei que o cabelo ruivo, se não souber fazer, ele mancha. A raiz da mulher tava de um jeito e o comprimento estava de outro. Aí a mulher tava se olhando assim no espelho, tentando se convencer de que aquilo tava certo. Meu Deus. Aí a cabeleireira que tava na frente tava mostrando tudo que tava acontecendo no cabelo dela, tentando convencer de que aquilo faz parte do processo. Aí eu fiquei assim, Andrei, eu mandando mensagem pra ele, Andrei, eu tô com pena dessa mulher, cara. Eu tô com dó, eu quero chorar por ela, porque deu pra ver na cara dela que ela queria ser compreensiva. Aí depois ela sentou do meu lado, aí pintou ela e a mãe dela. E o da mãe dela tava menos pior do que o dela, porque ela fez com outra pessoa, só que ela pintou o cabelo e a sobrancelha. E a sobrancelha tinha uma parte que tava preta e uma parte que tava ruiva. Meu Deus. Aí a mãe tava... A mãe, né? Aí a filha tava com a raiz manchada e o resto de outra cor. Aí a filha falou assim, não, mas eu acho que quando eu lavar o cabelo, ele vai melhorar. Aí a mãe dela falou, não, filha, isso já aconteceu comigo. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, que situação. Elas acham que realmente Não é só... tá certo. E eu vi na cara da cabeleireira que ela não tava pronta pra lidar com uma tintura ruiva, porque eu sei que não é qualquer pessoa que sabe fazer um ruivo. Aí eu fiquei assim, mano, que salão é esse que não chega e fala que não sabe fazer... É melhor dizer que não faz do que oferecer fazer um serviço errado, ruim. né? Aí, o que aconteceu nesse salão? Eu tava com pressa, porque eu tinha que vir pro Parque Office. Aí, beleza, eu paguei, esperei minha vez, e geralmente eu espero uns 10, 15 minutos, e dessa vez tava demorando muito, e eu falei, cara, eu preciso ir embora, que eu tenho reunião. Aí eu fui perguntar, vai demorar muito pra chegar a minha vez, porque eu era a próxima. Aí a mulher falou, não, as manicures foram pro horário de almoço e só vão atender quando voltar. Aí eu, beleza, tudo bem, pode almoçar à vontade, mas, por favor, me informe. Por favor, né? Elas não me informaram. Eu falei, eu não tenho como esperar, eu tenho que ir embora. Aí o André até falou, quer que eu vá aí fazer barraco? Eu falei, não, André, calma, eu vou resolver. Aí eu falei, moça, é o seguinte, vai demorar muito? Ela falou, olha, eu não posso apressar elas no horário de almoço. Eu falei, tudo bem. Só que assim, eu já paguei e eu preciso ir embora. Eu tô com pressa. Ela falou, não, tudo bem. Ela foi de boa, devolveu meu dinheiro. Eu falei, André, vem me buscar. Eu falei, tá, tô desamparada. Eu preciso fazer minha unha, que tava numa situação bem ruim. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu falei, eu vou ter que fazer lá no Parque Office. Vou ter que pagar mais caro. Aí eu falei, eu sei que a experiência é muito melhor, mas no momento eu não estava com verba pra isso. Aí eu falei, tá, beleza. Eu vou lá. Aí o André falou, por que tu não vê quais Jais tem lá? Eu falei, olha, eu acho que a Jai não oferece o manicure porque eu não vi.
Aí foi que tu falou, né, que tinha o terceirizado e tal. Aí só que não tinha horário. Eu falei, beleza, então eu vou e outra pessoa que eu conheço. Aí eu fui e foi o que você falou. A experiência foi incrível. Eu paguei a mais, mas eu tive uma experiência melhor. cappuccino Eu sentei teve. numa discute, poltrona, né? tomei cappuccina. Eu falei, cara, é muito melhor pagar a mais, porque tu tem uma experiência melhor do que pagar menos e tá num salão que tava um caos. Não era só isso que tava acontecendo naquele salão, tava acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu falei, Andrei, eu tô com trauma, eu nunca mais quero pisar nesse salão. Eu acho que foi bom você mencionar isso, porque é um dos diferenciais do estúdio também. Aham. A gente só atende com hora marcada. Então, assim, eu vou dizer nunca, porque talvez alguma cliente tenha esperado 5, 10 minutos para ser atendida, mas a gente é cronometrado o atendimento, o horário. Dificilmente ela vai ter que esperar. Ela marcou um horário, ela vai ser atendida no horário. Tu até né? comentaste, né? As primeiras convidadas que chegaram no horário, a gente Foi. sempre. A cliente é 8, a gente chega às 7h20. Eu falei disso com a Gabi quando? Domingo, eu acho. Foi exatamente, eu falei pra Gabi, se uma pessoa marca contigo às 5 horas da tarde, como foi o caso, se tu chega às 5, tu já tá atrasado. Exato. Tu tem que chegar antes, não importa se tu vai esperar. É É o que eu educação. sempre falo. Só que como esse é o 5º episódio, nos 4 outros ninguém fez isso. Geralmente a gente atrasa quando acontece da cliente atrasar. Mas geralmente. A gente o que atrasa, acontece raramente, mas a gente coloca até a folga do atraso para que não comprometa o cliente. Porque a pior coisa É uma você falta ficar de aí respeito, esperando. na minha Sim, opinião. verdade. Né? A Concordo. pessoa marcou horário contigo, ela vai pagar por aquele horário, por aquele serviço, e você atrasar ou não dá. Sei lá, pode acontecer imprevistos, né? Até por isso Natural. a gente também dá muito certo, né? Porque a gente é chata com isso. Deus Chato o livre. também. A gente precisa. Sou muito chata, Gabi- horário britânico. A Gabi chegou comigo esses dias, Andrei, tu é chato. Tu é chato. Ele é muito chato, Desse cara. jeito. Mas uma coisa que puxa muito o que a Gabi falar, e antes de eu entrar nesse assunto, vocês atendem só mulher, né? E os homens? Então, eu, na verdade, corto masculino também. Olha! Meu Deus! Já a gente precisa saber dessas coisas. Como tu não conta, eu vou te contar. Vamos divulgar, bora fazer vídeo, Conta a sua gente. experiência agora no salão. O Luiz no barbeiro, fica, né, que fala. no barbeiro. O Luiz fica mordido comigo quando eu falo. O Luiz tá operando nosso podcast ali. Teve um tempo atrás que eu não vou contar a situação, mas eu precisava ir Sim. no barbeiro urgente. Eu falei, cara, eu moro em Ananindeua. Eu cortava lá e lá eu também esperava, olha o tempo, só que era 20 conto e o corte era bom. Só que barbearia de bairro, olha o tempo que eu ficava na fila. Eu falei, cara, eu não vou me meter pra Ananindeua 3 horas da tarde. Vai perder o teu tempo, né? E eu não conhecia outra barbearia aqui pelas redondezas, porque tinha, acho que isso foi abril, maio, não lembro. A gente tinha acabado de vir pro Parque Office, né? A gente nem tinha uma sala própria, a gente tava no Cork. E aí eu falei, cara, eu não tenho saída. O único barbeiro que corta é o aqui do shopping, eu não vou mencionar o nome. Vou lá. Aí eu fui lá, eu olhei os preços, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vendo esses valores aqui. Aí entra naquilo que eu falei do mercado, né? Que a pessoa não olha valor, olha preço. E eu também Mas ele tá no shopping, né? Então o aluguel não, é mas calma caríssimo. Não acaba por aí. Aí tá. Essa história é Eu boa. falei, cara, quer saber? Eu já tô aqui. Tenho que cortar hoje, não tem como ser amanhã e nem depois. Bora. Aí eu fui lá, falei pro cara, olha, só cabelo e barba. R$90. Aí o cara falou, beleza, tá. Ele começou a fazer, me ofereceu uma hidratação. Só que ela... Aceitou. Pois é. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto, porque a experiência, a minha experiência, no caso, a experiência da pessoa, tava tão boa. Ele colocou algumas coisas que eu nunca nem tinha visto. Colocou Nem imaginava. um aparelho de fumaça que eu não até agora não sei A o nome. ozônio. Ozônio. Ele mandou uma foto e tava com uma toalha. Ele colocou toalha quente, tudo. Eu falei, Tava se cara, achando. que experiência maravilhosa. Gastei 140 conto no dia. E desde lá eu só corto lá. Aí eu falei, Andrei, tu gastou 150 conto no corte de cabelo aí de Gabi. Não Você foi não o tem corte. ideia. Tu não entende, Gabi. Tu não sabe É o como meu foi. spa. Ele chegou apaixonado no escritório. Foi, eu gastei os 140, não foi 150, com gosto. Eu falei, Foi. cara, vale a pena cada centavo. E não é pelo corte, é pela experiência, é pelo valor. E aí eu fui mais umas 2 vezes, né? Só dessa última vez que eu não gostei. O cara era outro barbeiro, né? Aquele negócio que a gente até tem entre os homens da fidelidade no barbeiro. Sim.
O cara tava ocupado. Eu falei, cara, precisa porque eu nem lembro, que eu acho que era a gravação que a gente ia ter, né? A Gabi que pagou meu corte, inclusive. Eu falei, olha, meu filho, Podcast. você Primeiro tá... podcast. Olha, meu Foi. filho, você tá decadente, você tá precisando, vá Aí lá, ela pelo foi amor lá de e Deus. fez o pixel que eu fui lá na hora do almoço. Aí, o cara... Meu Deus, foi muito ruim. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí eu fiquei aquele negócio... Aí tu deu mais valor ainda pro outro cabeleireiro, né? Exatamente. Falei, nunca mais troco ele. Mas tu me falando Aquele isso... negócio de trocar barbeiro, a traição, né? Agora eu entendo. mas eu vou querer testar contigo, já. Tu que corta? Bora, eu Ah, corto. O Luiz fazendo assim. Assim, depois das barbearias, né, virou especialidade, né? Eu sou daquela cabeleireira antiga, na parte masculina, que eu não cheguei a me especializar nesses cortes... Ai, degradê do Que é o que 0 eu até gosto. os 5 lá, Isso. super, né? Corta no zero. Eu tenho formação na área de barbeiro, eu fiz curso de barba também, mas assim, sempre minha especialidade foi maior em feminino. Minha especialidade em corte masculino seria máquina normal e tesoura. E Mas tu não tesoura... topa o desafio? Topo, Então claro. bora. Sempre. Cabelo Meu nome é cresce, não pronta. tem crise. E se tu diz bora, eu boro. Vai embora. Exatamente. Mas já que tu atende mais o público feminino, vocês duas, né? Tu atende também a maquiagem masculina ou não? Já fiz, noivos, fez. músicos, bastante. Legal, interessante. Mas qual que é o maior foco de vocês hoje em dia? Por exemplo, vocês falam, isso aqui eu gosto de trabalhar, isso aqui... Tipo, músicos e noivos, qual é que tu prefere? No segmento masculino que você fala, ou no geral? No geral. Não Eu acho que, no geral, agora, a gente tem investido muito em mostrar nosso serviço para dia de noivas, né? A gente tem investido bastante nisso porque a gente entende que é uma experiência que merece ser eternizada de forma positiva, né? E é o que a gente gosta mesmo, sabe? É muito mais do que só maquiagem e penteado. A gente vai fazer parte do dia mais incrível da vida de uma mulher. Sim. A gente vai estar eternizado nas fotos, nos vídeos. Então, a gente realmente investe na experiência perfeita para noivinha. Aí, como a gente falou, a gente recebe debutante, até perguntaram para mim, Convidadas, Bruna, você né, não faz mas- make de Halloween? Faço, gente. Eu tenho sangue guardado até hoje, sangue falso em casa. Mas o nosso Instagram, ele tá realmente Voltado pra isso. voltado para atender as nossas noivinhas, principalmente. Eu também... uma questão mesmo de gestão, se a gente ficar tirando para muitos lados, né, a gente não consegue fazer Isso. nada muito bem feito. Então, assim, com certeza, produções é o nosso diferencial, Sim. seja a noiva, a formanda, debutante, uma madrinha, uma convidada Produções sociais, né? social. Claro, o noivo é o que a gente quer abraçar, porque acho que ele carrega tudo isso junto também, né? Ah, quem produz uma noiva, o que é uma formanda? O que é uma Sim. convidada, né? E claro, como a gente tem esse atendimento personalizado, ele casa certinho com esse serviço, né? Isso. E claro, a minha especialidade, né, na área química, né, colorimetria, corte, tratamento, que são serviços do dia a dia, escovas, né, do dia a dia. A gente tem manicure, pedicure, é com uma manicure terceirizada, mas como é tudo com hora marcada, a gente agenda, Isso ela é vai maravilhoso. chegar, vai estar o horário dela certinho, vai ter um cafezinho, né? Uma experiência pessoal, inclusive, com a Jai. Eu tenho um filho de 3 anos, né? Que eu acho que ele já cortou o cabelo umas 10 vezes. Em 9, ele berra, morre. Falta Meu morrer Deus. chorando. Eu sei como E é. aí a gente começou de criancinha, né? Que não deu muito certo, porque ele chorava, enfim. As pessoas não têm o traquejo e a paciência que precisa ter, né? Porque muitos profissionais, eles visam que vai demorar muito. Então aí ele vai perder 2, 3 cortes e aí não vale a pena. Tentamos, o meu noivo tentou levar na barbearia, que é mais barato, mas também a gente espera quase 1 hora, porque eles vão meio que enrolando pra gente desistir. Porque eles não gostam. Eles não querem já trabalhei atender criança. com barbearia. E o dono direto falou, olha, Enrola. bora fazer. Chegou perto do dia das crianças. Ele falou, Andrei, não, bora, a gente corta, a gente faz aqui, só que não faz nada voltado pro dia das crianças, porque a gente não gosta desses pentelhos. Ele falou assim. É tanto- que ocupa muito tempo, né? E aí eu trouxe ele aqui no Jai Concepts. Ele chegou falando, não quero cortar cabelo. Ele tava decidido que ele não queria cortar cabelo. E aí ele subiu, aí a tia Jai abraçou, mostrou a vista, conversou. Ela teve uma paciência que nem eu, enquanto mãe, tenho. Eu já tava quase pegando vamos, Davi. É muito isso que tu falou. Desculpa te interromper. É muito que a gente falou com uma outra cliente nossa, que é odontopediatra. Que a gente falou pra ela. A gente pediu pra ela explicar esse processo é interessante. Porque nessa questão não é só, por exemplo, ela não é só uma limpeza, não é só um canal. É
todo, vem crianças traumatizadas, né? Sim. Então é todo um processo de psicologia também, Uhum. né? Aí o Ricardo, por exemplo, que é o meu noivo, né? Ele corta em barbearia, né? 20, 30 reais. Ele olhou pra ele e falou, nossa, amor, mas ele é neném. Eu falei, amor, tu sabe que o Davi dá trabalho, né? O Davi saiu no elevador falando assim, adoro cortar o cabelo com a tia Jai. Mudou a chave, entendeu? Então aí que entra realmente a questão de preço e valor. Ela mudou a cabeça do Davi, gente. Ninguém corta o cabelo daquele menino mais. Aí ficou só você. É engraçado. Lá, Agora eu te ajai agora. quando eu tava em Santa Catarina, eu tinha muitas clientes mulheres, né? Alguns clientes homens, mas o principal era o feminino. E as mulheres traziam seus filhos, né? Eu tinha vários clientes mirins, né? Crianças. E eu nunca me esqueço de um em específico, que quando eu fui embora, a mãe me trouxe várias fotinhos dos cortes que eu fazia dele. Porque toda vez que eu ia, ela tirava foto. Aí ela me deu um quadrinho com as fotinhos com ele. Ah, muito fofo. E ela fala que até hoje ele passa lá no salão. Ah, salão da Jai, salão da Jai. E ficou, né? Certo. Não é só um atendimento profissional. Você acaba tendo uma relação mais pessoal com os clientes mesmo, né? Meninas, o que a gente conseguiu observar aqui é que vocês são mulheres de coragem e ousadia, né? Porque sair lá do sul não é fácil e ingressar desse jeito também não é. Sair da zona de conforto. Sair da zona de Com conforto, certeza. exatamente. Que conselho vocês têm pra quem tá começando? Porque, querendo ou não, é uma realidade, infelizmente, a sociedade ainda é muito machista. Sim. Né? A gente sofre isso aqui na AS. Quando algum cliente quer resolver um super problema, ele às vezes não procura a Gabi, né? Por mais que eu tava igual a você. Quando eu chamei a Gabi pra vir pra sociedade, eu falei, Gabi, eu quero que tu seja o rosto da empresa, porque eu quero ficar tipo Batman, eu não quero nem aparecer, eu quero ficar aqui, eu não quero que as pessoas nem me conheçam, se possível. Vai lá e fica na frente. Mas as pessoas sempre acabam fugindo, né? É uma sociedade machista. Como é pra vocês isso? Né? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam? Se tem muito preconceito? Né? Eu acho que não entra nem só na questão de machismo em si. Mas, por exemplo, eu tenho muitas tias do meu noivo que perguntam ai, que ótimo, tá dando tudo certo no salão, mas quando que tu vai trabalhar de verdade? Quando que tu vai para um escritório de arquitetura? Eu recebi algumas propostas, né, em relação à arquitetura, mas quando que tu vai realmente trabalhar? E eu fico assim, gente, eu trabalho pra caramba, eu ganho mais do que muito arquiteto, entendeu? Então, eu acho que não é só o machismo, que também existe, né? Eu acho que por exemplo, até o Ricardo entender que eu ganho mais dinheiro e que eu sou mais feliz como maquiadora do que como arquiteta, teve muita conversa também, porque antigamente, em relação à autonomia, para o Ricardo era um absurdo. Então, quando eu estagiava e maquiava, ele sempre falava assim, pelo menos tu tem a garantia da arquitetura, né? Porque o dia que não tiver cliente, pelo menos tu tem o teu certificado. E hoje ele vê que eu ganho mais do que ele, às vezes, como maquiadora, entendeu? E graças a Deus, hoje eu tenho 26 anos, mas eu consegui pagar minha faculdade, eu consegui pagar o meu carro, eu tô agora em outros sonhos maiores, eu consigo arcar com despesas do meu filho, tudo com a maquiagem. E ainda assim, existem pessoas que perguntam, mas quando que você vai ser arquiteta? Como se não houvesse um sacrifício muito grande de um investimento na área da maquiagem. Mas será que eu estaria tão feliz como eu tô hoje se eu estivesse como arquiteta? Então, eu acho que é realmente você focar no que você ama, você não desistir e a constância, né? Tem um ditado que diz que os seus esforços, eles não te traem. Então, independente da área que você vai estar, sempre alguém vai estar precisando. É só você insistir e, desculpa, não vou nem usar a expressão que eu usei, mas é realmente ignorar e seguir. Uma hora vai dar certo. E você, Jai, como é isso? Eu acho que eu nunca sofri tanto esse preconceito por ser mulher. Talvez pela nossa área mesmo, ser mais esse mundo feminino, né? Apesar de que se você for ver os cabeleireiros famosos do Brasil, por exemplo, a maioria são homens. Até da parte feminina. Sim. Exato. Então, eles são mais valorizados nesse sentido. Mas eu, como empresária profissional, eu nunca tive, assim, tanto problema, né, com a questão de machismo. Também eu sempre me muni muito do conhecimento, né? Porque a gente tem que entender de tudo, né? Dono de qualquer negócio, né? A parte tributária, a parte administrativa. Então, você ser munida de conhecimento, eu acho que isso é um pilar muito importante. E, assim, nunca colocar o dinheiro acima de tudo. Por exemplo, só tô visando o financeiro. Eu acho que o financeiro vai ser a consequência. Né? Como eu digo pro povo, já falei aqui em outros podcasts, tem certos dinheiros que não valem a dor de cabeça. Com certeza.
Então, se você colocar à frente de tudo, acho que uma dá hora certo. vai barrar, Com certeza. sabe? E olhando para aquela câmera ali, que conselhos vocês têm para dar para quem tá começando, que tá precisando só de um start, um empurrão? O que vocês falariam para essas pessoas? É seguir o sonho, seguir o coração, né? Trabalhar sempre da forma correta, né? Nunca passar por cima de ninguém. Importante. Porque se não for agora, uma hora a conta vem, né? Trabalhar certinho, se dedicar muito, ser correto com o cliente, né? Com as pessoas que estão aí com vocês. Organização, né? Tem que ser organizado. E assim, seguir assim o seu coração, mas claro, com um tiquinho de razão também. Porque só o sonho ele não leva lá, né? A gente tem que correr atrás. E é isso, eu acho que tem que fazer o que faz a gente feliz, né? Isso. É E você, fundamental. Bruna? Eu acho que, inicialmente, comece com o que você tem, porque se for esperar a hora certa, sempre vai estar faltando alguma coisa. Se capacite, seja justo, honesto. Acho que a honestidade ela é o maior pilar de qualquer área, independente de ser profissional, pessoal. E faça o que você ama. Né? A gente tem que seguir, sim, com bastante razão, porque na profissão a gente precisa ser profissional, né? Mas quando você faz o que você ama, é muito mais fácil, né? Essa questão de não visar só o dinheiro é muito importante, porque muitas vezes, profissão do momento, eu prefiro ser médico porque você é rico, mas você vai estar feliz, isso vai te preencher, né? A vida ela é só uma pra gente pensar só no resultado final, né? Verdade. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Vou deixar os contatos das meninas do salão aqui embaixo na descrição. Aqui em cima da nossa tela também tem o nosso QR Code. Vocês podem estar escaneando aí e ser direcionado para o nosso Instagram. Você que tem um bate-papo, tem um assunto interessante, comenta aí que a gente pode marcar. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela Obrigada conversa. a vocês pelo convite. Adoramos. Foi um prazer. A gente Se deixar vê lá o dia todo na aqui. Exatamente. Se não fosse o tempo, a gente levava. Mas muito obrigado por todo mundo. Deixe seu like, se inscreva. Se estiver vendo no Instagram, nos siga a Jai Concept, Bruna Carvalho. Bruna Promaker, né? Bru Pro Make. Como é? No Pro Make. Que antes é um dilema essa questão de nome, né? Que era Bru Makeup, um monte de coisa. Agora é Bru Pro Make. Bru Pro Fica mais Make. fácil. Bru Pro Make. Rapidinho. É isso, galera. Até um próximo episódio. Falou. Tchau. Tchau, gente.